aí, pessoal, tudo bem? É um enorme prazer estar aqui com vocês novamente, nesse curso maravilhoso, né, da Camila. E eu vou falar um pouquinho agora sobre KPIs, tá? O que são os KPIs, primeiramente? São indicadores para o seu negócio. A intenção aqui é dar um norte para vocês de como monitorar, como medir a performance da sua empresa como um todo. E assim, para onde que eu vou? Qual indicador que é importante para mim? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Quem vai nortear isso são os KPIs. Por isso que eles combinam bastante com os OKRs, que é o tema da minha outra aula sobre planejamento. O OKR nada mais é do que um objetivo em que eu vou medir se eu vou atingir ele ou não. E aqui são as métricas. Então eu vou dar um overview para vocês sobre o que são, de onde surgiram os KPIs, por que eles são importantes e quais, inclusive, são os KPIs interessantes para vocês medirem no negócio de vocês. Claro que vai de negócio para negócio, de business para business, de empresa para empresa. Porém, eu vou dar uma visão geral sobre quais KPIs são importantes, inclusive para cada área, tá? Beleza? Espero que vocês gostem. Vamos começar aqui, tá? Primeiro, quem sou eu, né? Eu já fiz a apresentação na outra aula, mas eu acho interessante fazer para cá de novo, mas focado um pouquinho na parte de dados, né? Então, eu sou da área de tecnologia, é, muitos anos com programação e fui por alguns anos cientista de dados, que é o programador, né, que é focado em métodos matemáticos e estatísticos e voltado 100% para dados, né? Tá ali meu Instagram, meu LinkedIn, para quem quiser seguir, quem quiser acompanhar um pouquinho mais, eu tenho outros artigos postados, tenho movimento bastante minhas redes sociais também, né? Então, uh, eu sou um cara apaixonado por dados, apaixonado por medição, apaixonado por como que a empresa vai usar isso ao seu favor. Acho que isso é o mais importante, né? Eu gosto muito de ser sempre orientado a dados e orientar a minha vida e a empresa também, que a gente está apoiando, a dados. E ser data-driven não é mais inovador, é o básico. Saber o que medir, como medir, qual direção tomar, hoje é o básico que uma empresa pode ter para sobreviver. Antigamente, as empresas que eram data-driven, elas se sobressaíam. Hoje, é quase que obrigatório você ser data-driven. Eu vou explicar para vocês o que é ser data-driven, tá? No próximo slide. Porém, a minha trajetória foi sempre em cima disso. Sempre com programação, sempre com exata, sempre com tecnologia, até evoluir para uma área mais de gestão, né? E quando você está na gestão, gente, é 100% orientado a dados. Quase 100% você precisa ser munido de dados para conseguir você tirar alguma informação, algum reporte que seja relevante para você. Só que você não vai conseguir fazer isso sem ter certeza do caminho que está e do caminho que possivelmente vai chegar. Aí sim você consegue tomar uma decisão coerente, né? Então fica aí meu Instagram e LinkedIn para quem quiser. Primeiro, vamos lá. O que é ser data-driven? O porquê que dados é importante, né? Eu já estou comentando um pouquinho sobre isso, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais agora. Ser data-driven não é apenas você saber o que medir e medir, é você orientar a sua empresa com base nisso, ser uma rotina da sua empresa, ser uma rotina da sua vida. Você saber constantemente ter essas medições, até de forma automática, né? E tomar as decisões com base em medições e dados e estatística, porque é mais do que comprovado que dessa forma você tende a errar menos. Estatisticamente, claro, existe uma porcentagem sempre, só que quanto mais próximo do 100%, menos a chance de você tomar uma decisão errada. Então, ser data-driven hoje é ser orientado por dados. Acho que essa é a palavra principal. Não é a orientação da sua cabeça, não é uma orientação do que você acha que é, não é uma orientação do que o seu concorrente está fazendo, é uma orientação do que funciona, do que tende a funcionar mais do que outra coisa, tá? Então, eu acho que o ponto principal em ser data-driven é você entender que dados são vivos e dinâmicos. Eles podem te fazer tomar uma decisão agora, só que daqui a 6 meses, um ano, eles não vão fazer mais você tomar a mesma decisão. Você precisa medir eles de forma constante, modificar eles de forma constante e até mesmo criar uma rotina de automação de dados, que a gente chama de BI, né? O Business Intelligence. Eu ter uma plataforma de inteligência de dados que vai me munir, porque às vezes você gasta um tempo fazendo isso, né? Ah, eu preciso estruturar meu BI, vou pegar dados de Excel, vou pegar dados de sistema, vou unir tudo num lugar só, vou demorar uma semana, um mês para fazer isso. Ok, mas eu aconselho vocês demorarem um mês para fazer isso e terem todos os dados de forma automática na mão de vocês por algum tempo,
do que vocês ficarem se matando toda semana para conseguir os dados e, e não ter nada, né? Então, são alguns pilares ali. Tá ali no fundo um pouco transparente, mas é pesquisa, análise, time e estratégia. Tudo isso é baseado em dado. A vida de vocês, vocês meio que inconscientemente fazem isso baseado em dado, né? Vocês tomam uma decisão baseada em uma coisa racional na cabeça de vocês. E racionalidade é eu medir o histórico, né? Acho que nada mais é do que isso. O ser data-driven é eu basear dados historicamente para tomar uma decisão futura, né? Baseado em estatística. Acho que em resumo é isso. Tá um pouco complexo, se tiver um pouco complexo, depois vocês colocam aqui que eu faço uma retratação, ou me perguntem no Instagram que eu respondo vocês. Mas tenham empresas data-driven, tenham empresas que são fáceis de mapear dados, tenham empresas que os dados estão, que você sabe o que mapear para você conseguir tomar uma decisão. Nunca é achismo, nunca é porque eu vi, porque eu acho, porque sempre tenham como característica dados, tá? Metrificar, acho que essa é a palavra correta. Beleza? Então vamos lá. Então, KPI, eu sempre costumo colocar a frase, né? Em Deus a gente confia, o resto tem que me mostrar dado. O investidor leva bastante em consideração, né, gente? Vocês seguem bastante a Camila. A Camila sempre está perguntando aí no Shark Tank ou em qualquer outro lugar sobre dados, né? Quanto que é, qual que foi o fluxo de caixa, qual que é o CAC, rentabilidade, não sei o quê, blá blá blá. Por quê? Porque ela está tomando uma decisão baseada em dados. Para saber se a alavancagem da empresa está baixa, não está. Para saber se a sociedade está bem estruturada, não está. Por quê? Porque ela pode confiar em algum empreendedor chegando ali e falando: olha, minha empresa é ótima, investe em mim. Ok. E aí? O que é o ótimo para você? Me mostra os dados que eu vou saber caracterizar se a sua empresa é ótima ou não. Acho que esse é o ponto principal. Tá? O KPI ele tem alguns pilares, né, que são esses que estão aí embaixo do nome. Né? Objetivo, ele tem que ser objetivo e ele tem que ter um objetivo, né? Por que, que eu estou pegando aquele indicador? Mensurável, eu preciso saber, tem que ser um indicador, tem que ser um dado que seja mensurável. Eu vou falar essa palavra durante muito tempo aqui dentro da apresentação, porque se eu tiver um indicador que eu não consigo mensurar e não consigo medir, eu não tenho indicador. Eu não tenho nada. Eu só tenho um número, talvez, que não vai fazer o menor sentido. Otimizado, eu sempre vou otimizar ele, tá? Um indicador por si só, ele nunca vai ficar estático por 6 meses, um ano. Eu sempre vou ali melhorando o meu indicador, tá? Estratégico, tem que fazer parte da estratégia, tem que ser um indicador estratégico, e vou falar bastante essa frase aqui também. Se eu estou medindo uma coisa que não vai me levar a lugar nenhum, eu largo aquilo. Não faz sentido aquele indicador para mim, mesmo que ele seja importante ali para aquele momento. Eu tenho que ser capaz de tomar uma decisão com ele, tá? E aqui, quando eu falo de KPI, muita gente confunde, né? Muita gente acha que eu estou falando de relatório. Não é apenas isso, tá, gente? Relatório é a forma de eu mostrar o indicador, tá? Mas por si só, um relatório, eu posso ver em qualquer lugar um KPI. Então não quer dizer nada por si só. Né? Agora, eu crio relatórios para me mostrar indicadores. O Excel ele é um exemplo disso. Você pode ter um monte de indicador lá dentro, só que você vai criar um gráfico, talvez, para facilitar a sua visualização daquele indicador. Só que se você conseguir tomar a decisão baseada no Excel, é o que mais importa, tá? Ele tem que ter a performance dele tem que ser mensurável ao longo do tempo, né? Se aquele indicador, como é que tá a performance dele ao longo do tempo, ao longo dos meses, tá? Indicadores por si só, que nem eu tô falando, né? E avaliação. Ele tem que ser capaz de avaliar alguma coisa, tá? Ali, claro, tem um exemplo ali de um funcionário, eu posso ter indicador de colaborador interno dentro da minha empresa, que eu consigo avaliar se eu demito, se eu troco ele de área, se eu às vezes contrato uma pessoa nova, né? E esse é o grande diferencial da avaliação, hein? Perfeito? Beleza, comentei sobre data driven. Vocês estão acompanhando essa mudança? Essa mudança ela já aconteceu, tá? Como eu falei, hoje é mais do que obrigação uma empresa ser orientada por dados, tá? Mas vocês estão conseguindo acompanhar isso? Quem está conseguindo acompanhar isso, eu tenho certeza absoluta que vai sair à frente dos concorrentes e do mercado no mercado em que está. No mundo de tecnologia, isso aí virou básico, virou básico. Isso aí o pessoal estava discutindo sobre data driven em 2010, 2011, 2012 ali. Hoje em dia já é totalmente realidade, né? Vocês estão acompanhando? Reflitam sobre se vocês têm esses indicadores da empresa de vocês ou não. Se vocês têm indicadores da vida pessoal de vocês ou não. Se os indicadores fazem uma tomada de decisão ou não. Vocês estão medindo algo importante ou não. Vocês estão
Vocês têm na ponta do lápis ali o que que é importante, o que que o investidor vai perguntar para vocês amanhã para vocês conseguirem captar R$ 250 mil. E isso vai ser determinante, né? É importante vocês medirem isso daí, tá? Exemplo, eu sempre coloco a J-Curve aqui, que é esse relatório importante sobre app, geralmente, para que momento eu posso medir as coisas, tá? No início, eu tenho uma ideia muito inovadora, performática, ótima, perfeita, tá? Só que eu posso cair nesse vale da morte aqui, onde quase 100% das empresas morrem. 90, tô falando de 98% das empresas morrem nesse vale da morte. Por quê? Porque começa de uma maneira muito. A gente fala Gecko Horse, né? Começa de uma maneira muito. Vai empurrando tudo, tem uma ideia inovadora, só que eu vou empurrando tudo. E não mede. Então o começo dela pode ser muito ótimo, posso vender demais, eu posso conquistar meu cliente, só que vai chegar em um momento em que ou eu vou ter concorrentes, ou eu não vou saber como é que tá a minha performance mais, ou eu não estou conseguindo escalar a minha empresa. É aí que eu preciso mais do que nunca, no Vale da Morte, que eu preciso mais do que nunca, um pouquinho antes do Vale da Morte, né, claro, que eu preciso mais do que nunca de indicadores para saber, poxa, se eu tô hoje com 10 clientes, de repente chegou 100 mil clientes, e aí, o que que acontece comigo? Qual decisão que eu vou ter que tomar? Se eu não tiver meus dados bem estruturadinhos, enxutos, no início da empresa é muito mais fácil, né, gente? Depois que você escala, que você tem, triplica a quantidade de colaboradores, triplica a quantidade de áreas, é muito difícil você mapear indicadores. Então comecem da maneira correta, para que vocês não caiam no vale da morte e tenham que ter esse desespero que vai custar talvez uma grana e você se afunda mais ainda na areia movediça do vale da morte. Então, tenham em mente isso tudo, tá? Tenham em mente que vocês precisam medir desde o início da empresa. Para agora o que você está fazendo, né? E, e, e já anota aqui do ladinho quais KPIs, quais indicadores que são importantes para vocês tomarem decisão. Se eu tenho uma loja de roupa, quanto que eu estou gastando com tecido? Quanto que eu estou gastando para conseguir meu cliente no Instagram? Quanto que eu estou gastando para confeccionar toda a peça e por quanto que eu estou vendendo? Qual que é esse lucro que eu estou ganhando por peça? Então, comecem a ter esses indicadores mapeados para que vocês consigam não ficarem desesperados caso aconteça algum problema no Vale da Morte. Acontece com todas as empresas, tá, pessoal? Assim, é, tirando alguns unicórnios que nasceram sozinhos, né, que nem Uber, Nubank, é normal toda empresa passar pelo Vale da Morte e ter que, até eles passar, ter essa curva de subida, tá? Que não depende apenas de indicador. Você pode ter essa curva de subida sem medir nada, mas eu não conheço nenhuma até hoje que fez isso sem ter dados para conseguir tomar as decisões, até quando está grande já. Né? Perfeito? Beleza, mas aí que entra o problema. Eu tenho muitos KPIs. Eu coloquei vários aqui, coloquei blá blá blá, para dar a sensação para vocês de que, pô, eu tenho 1 milhão de KPIs que eu posso ir. Qual que é importante para mim de verdade, entendeu? Tenho quantidade de leads, eu tenho upsell, eu tenho satisfação do cliente, velocidade, muitas porcentagens. Tá, e aí? Eu vou dar um panorama para vocês, geral, pela experiência minha, né, de quais KPIs são realmente importantes serem medidos. Porém, claro, vocês podem incrementar, pesquisar e até tirar dúvida comigo, que eu posso ajudar vocês aos outros KPIs. Churn, conversão, NPS e tal. O que, que é importante de fato eu ter? Né? Vamos lá. Antes de explicar para vocês quais são os KPIs e dar essa dica para vocês, eu quero explicar que existem alguns KPIs separados pela pirâmide organizacional da empresa. Né? Então, a pirâmide organizacional da empresa é uma pirâmide que separa exatamente as camadas. Tem uma camada do estratégico, que geralmente é controlado pela o fundador, o CEO, etc. Ela tem a camada do tático, onde estão os gerentes, né? O estratégico está pensando no futuro, longo prazo, está pensando ano que vem, daqui a 5 anos. O tático já está pensando um pouquinho mais curto, 3 meses, 6 meses. Estou pensando no que eu preciso fazer ali de uma forma mais granular um pouco. E o operacional mais curto ainda, 15 dias, uma semana, o que eu vou executar amanhã, né? E aí são as pessoas que, supervisores e operacional mesmo, pessoas que realizam o trabalho, né? Os KPIs não são diferentes. Existem KPIs que são estratégicos, táticos e operacionais. Tem KPIs que são importantes eu medir anualmente,
né? KPI de lucro, de EBITDA, geralmente coisas financeiras estão mais no estratégicos. E no tático, coisas mais a curto prazo, satisfação do colaborador, satisfação do cliente, eu tenho que estar medindo sempre. Então, existe essa separação também para KPIs. Às vezes vocês acham que estão medindo, às vezes vocês estão medindo um tático, mas ele é estratégico. Às vezes vocês estão medindo um estratégico que é tático. Eu estou gastando tempo medindo à toa. Ele de um ciclo mais curto. Às vezes vocês estão, num caso mais extremo, vocês estão medindo o estratégico, achando que o KPI é operacional. É um KPI do dia a dia. Entendeu? Então tem que saber diferenciar e cada um no seu quadrado. Cada responsável vai construir e vai medir os seus KPIs baseado na pirâmide, tá bom? Então vamos para eles, né? Financeiro, KPIs financeiros. Esses são estratégicos, tá? A sugestão minha para os estratégicos, KPIs financeiros. EBITDA, que é o lucro no final de tudo, no final de despesa, de contabilidade, de imposto, vai sobrar um lucro. O EBIT, qual a diferença do EBITDA para o lucro líquido, né? O EBIT dele é realmente tudo, tudo. O lucro líquido é só o lucro líquido do serviço que você presta. Enquanto o EBITDA é até um lixo, uma faxina, uma coisa mais até mais granular ali. O que sobrou realmente de dinheiro para a empresa? Tirando o labore, tirando isso, tirando aquilo. O lucro líquido não. O lucro líquido é quanto eu vendi, quanto eu uso para confeccionar. Então tem uma loja de roupas. Se eu para confeccionar, para trazer meu usuário para fazer tudo, eu gasto R$ 10, vendo a roupa por 20, meu lucro líquido é R$ 10. Só que meu EBITDA pode ser R$ 2, porque eu gastei dinheiro com tudo, com outras coisas mais, certo? O ROI é um número, não é uma porcentagem, é um número que vai trazer para você o retorno sobre o investimento que você está fazendo, né? Se eu estou gastando, por exemplo, se hoje eu vendo essa minha roupa por R$ 10 para conseguir ter mais cliente e ganhar no volume, é claro, eu vou precisar de uma grana, vou precisar de um investimento. Então, eu vou investir R$ 300, certo? E o retorno sobre o investimento vai ser no futuro, quando eu começar a aumentar um pouquinho o preço da minha roupa, porque eu já consegui muito cliente, né? Então, o retorno sobre o investimento vai ser um número em que, no andar do tempo, eu vou conseguir recuperar meu dinheiro e lucrar, né? Isso acontece muito com empresas de tecnologia, Nubank, etc, né? Eles têm um ROI lá para frente, lá para 2024, 2025 por conta disso, porque eles estão investindo em satisfazer e conseguir cada vez mais cliente, né? E o endividamento, o número é quanto de passivo que eu tenho, quanto de passivo que minha empresa tem às vezes. Acontece, isso é tudo super comum em algumas empresas. Precisam se endividar para conseguir fazer funcionar tudo, né? E o endividamento está muito associado ao ROI, né? Porque um vai acabar impactando o outro. Esse é o financeiro. Comercial. LTV. O que é o LTV? Que está também repetido ali no marketing. É o Lifetime Value. Qual que é o valor? Vou falar do Lifetime, não vou falar do Lifetime Value, não. Quanto que o cliente tem que permanecer, principalmente em venda de serviço, tá? Quanto que o cliente tem que permanecer dentro da minha empresa comprando o meu produto ou serviço para ele ser rentável para mim? Porque às vezes eu gasto tanto com ele que se ele ficar um mês e for embora, eu tomei prejuízo. Você tem que saber. Taxa de conversão. Todos os leads que chegam, todos os interessados que chegam na minha loja ali, eu tenho uma loja de roupa, vou entrar na loja de roupa, todos os interessados que chegam para dar uma olhadinha na roupa, quanto que eu estou convertendo deles, né? Quanto que eu realmente consigo fazer uma venda, né? É uma porcentagem. Cada 10 eu consigo fechar 3, eu tenho 30% de taxa de conversão. E esse número é interessante, que quanto maior, melhor, né? Ticket médio, qual o valor médio que eu estou vendendo? Quantas roupas? Eu vendo 3 roupas de R$ 10, então meu ticket médio está sendo 30 como vendedor, tá? E grana em negócios gerados, né? O comercial é muito cobrado por isso. Quanto que você trouxe de negócio para minha empresa? Quanto que você trouxe? Ah, trouxe 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, 200 mil em negócios, né? O comercial é sempre cobrado em fechar negócios, né? Esse é um exemplo, claro, de KPIs. Marketing. Aí tem alguns também. O LTV também é importante para o marketing, por quê? Porque além de trazer o usuário, ele tem que trazer o lead, além de trazer o lead, né, que é o interessado, que é o cara que vai passar na frente da sua loja, ele, por que ele vai ver sua loja e vai ficar interessado em ver uma blusa da sua loja? Às vezes é uma ação de marketing. Tem o CAC, que é o quê? Custo de aquisição. É quanto que eu estou gastando para o meu usuário chegar na minha loja lá.
Às vezes eu tenho impulsionamento do Instagram, às vezes eu tenho uma grana que eu gasto no Google. Então esse é o CAC, tem que ser medido. Qual o valor? Quanto menor e mais clientes eu trago, melhor está sendo o meu trabalho, tá? E o custo por clique, a gente fala sempre, né? No Google tem bastante esse custo por clique, que é muito parecido com o CAC, está incorporado muitas vezes no CAC, né? O usuário foi lá, olhou, clicou, só que não fechou. Então eu estou gastando dinheiro à toa com ele, né? Custo por lead, que também é muito parecido com o CAC. Quanto que eu estou gastando para trazer um lead, quanto eu estou gastando por lead, e é um lead que eu estou trazendo quente ou frio? Acho que isso é o mais importante. Se estou trazendo um lead frio, eu estou gastando dinheiro à toa e ele não está fechando. Se estou sendo um cliente que já está, meu, vambora, eu quero fechar com vocês. Meu trabalho está sendo bem feito. Churn é qual é a porcentagem de clientes que saem do meu serviço, né? Tem um serviço anual, por exemplo, vem no serviço anual. No oitavo mês, está tendo muito churn. Os usuários estão saindo. Se eu tenho 10 usuários entrando nessa esteira de venda de serviço anual e tenho 5 saindo ali no oitavo mês, eu tenho um churn de 50% no oitavo mês. Isso é muito importante, que é a retenção, né? Se eu estou tendo muito churn, tem alguma coisa acontecendo. O usuário não está entrando, meu CAC está sendo bom, ele está ficando muito feliz, só que meu churn não está sendo bom. Isso é ruim para a empresa, porque a satisfação dele está sendo péssima depois que ele entra na empresa, a ponto dele sair, né? Churnar, a gente fala. NPS. O NPS é um KPI muito importante, que é o quê? Net Promoter Score. Quanto, vocês já viram, deve ter visto em aplicativo, o pessoal geralmente pergunta o quanto você indicaria meu aplicativo para um amigo seu. Isso é um NPS, é o promotor. Você vai querer saber no final quantos pontos as pessoas estão satisfeitas com o seu serviço ou produto, tá? E esses pontos vão nortear você, inclusive ações. Pô, se o pessoal está insatisfeito, tem que fazer alguma coisa. Se o pessoal não indica eu para ninguém, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Qualificação do lead, você vai tentar tirar uma métrica. O score do lead é a mesma coisa. Você vai tentar tirar uma métrica do quão quente está vindo aquele lead, o quanto ele está interessado no seu. O marketing é importantíssimo isso no marketing. O quanto que o lead está interessado no que eu estou oferecendo para ele. O quanto que ele viu ali minha postagem no Instagram e gostou a ponto de falar, gente, entre em contato comigo. E se você não entrar, ele vai cobrar você para entrar em contato com ele. Então, cara, isso tudo gera um score do lead. O quão quente ele está. Quanto mais quente o lead está, mais rápido você tem que ter uma ação para fechar com ele, né? Senão ele esfria e você não fecha nada com ele. E CS, que é o Customer Success, né? Que é a parte de sucesso do usuário ali, que é o que controla muito o churn, né? Depois do cliente dentro, depois do usuário dentro do meu serviço ou produto, existe uma ação que eu vou ficar entrando em contato com ele, fazer encantamento com ele, tentar vender um outro serviço. Fulano, eu vi que você comprou aqui uma camiseta minha, a gente tem um par de tênis aqui que super combina com a sua camiseta. Geralmente quem faz isso é o CS, não é o comercial, tá? Pode ser que seja, assim, em algumas empresas que juntam os dois, mas é interessante que tenha as funções e as áreas totalmente separadas, tá? Isso é importante, que é o up e cross-sell. Upsell, eu estou vendendo mais do que nesse caso do tênis, né? Eu estou vendendo uma camiseta, no caso do tênis é um cross-sell, tá? No caso do up, por exemplo, você comprou uma camiseta comigo de R$ 10, agora a gente tem um modelo especial de R$ 30 da mesma camiseta. Isso é um upsell. Claro, não precisa ser a mesma, pode ser o mesmo modelo. Isso é um upsell. E o cross-sell temos um tênis que super combina com a sua camiseta. Esse é um trabalho de CS, beleza? Esse é um exemplo que eu estou dando, claro. Né? Os estratégicos. Temos os táticos também. Né? Financeiro tem seus táticos. Liquidez, rentabilidade, ganho e custo. Liquidez é aquilo que vocês já sabem, porque quem está acostumado com investimento geralmente trabalha com liquidez. Rentabilidade, quanto que aquilo durante o tempo está sendo rentável para mim, até mesmo uma forma de pagamento diferenciada pode me gerar rentabilidade, né? Ganho e custo, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou lucrando. É passivo e ativo, né? E receita e despesa. Essa é a diferença principal. Isso é coisa que você mede mais rápido ali para otimizar custo até. Ah, não, preciso diminuir meu custo, tal. Vou medir sempre ali. O estratégico está pensando em outros indicadores. Operacional, pessoas que estão no operacional. O número de leads, CAC, CPL vai ser muito parecido, depende da operação da empresa. Se for um operacional de advocacia, escritório de advocacia, vai medir os indicadores. Se for um
Um consultório médico vai medir outros indicadores, então isso é muito variado. O operacional sempre vai ter táticos variados. E o operacional é quem opera, quem realmente executa. Tá? RH, NPS, satisfação do meu colaborador. Score de cultura. Quanto que minha cultura está sendo divulgada aqui dentro? Quanto que minha cultura está sendo respeitada dentro da empresa? Turnover, saída dos colaboradores. Se eu tenho 10 colaboradores sendo contratados e 8, eu tenho 80%, 8 saíram, né? Eu tenho 80% de turnover. É uma métrica muito ruim. Quanto menor o turnover, melhor. A empresa está satisfazendo o colaborador que está dentro dela, né? E o CS também tem os seus táticos, o NPS está ali também. Por quê? Porque eu posso medir NPS no atendimento, não apenas na satisfação do usuário como um todo, né? Mas sim no atendimento. Você ligou aqui querendo saber se tem uma camiseta M e você comprou uma G. Eu vou te atender, falar, ô fulano, muito obrigado por ter ligado. Aí no final, classifique para atendimento, vocês veem bastante isso. Né? Esse é o NPS tático. Né? O que é o onboarding ali? Uma vez que meu cliente está dentro, né, está fazendo toda essa parte de compra da camiseta, eu vou tratar ele no onboarding até ele passar o cartão e comprar comigo, né, e até depois que ele comprou comigo mesmo, ir no provador, isso tudo é onboarding, né, que a gente sempre remete ao navio, né, tá entrando dentro do navio, no qual entrar dentro do navio é ele levar a camiseta feliz para casa, certo? Tenho que medir isso. Como é que tá meu onboard? Quantos onboardings eu fiz? Qual a satisfação do meu onboarding? Estou dando CS. Perfeito? KPI ele tem que ter essas partes que é muito comum em metas comerciais, tá? Devem ter metas. Tem que ser específico, mensurável, relevante, importantíssimo. Se eu não tiver um KPI relevante, não tem nada, gente. Não tem nada. E tem que ter um tempo limite, tem que ser time box, né? Não time bound apenas, mas time box. Eu sei que eu vou medir esse KPI por 3 meses. Depois eu vou trocar o indicador, ou vou medir mais também. Chegou no momento ali, eu vou, eu vou estruturar isso, beleza? Mas ele tem que ser smart, é importantíssimo. Tipos de KPI, os mensuráveis, quase todos devem ser mensuráveis, mas tem alguns que o único objetivo é eu medir para saber. Os urgentes, que eu tenho que estar olhando todo dia, a fábrica tem KPIs que são urgentes, quantos carros ali eu tenho que olhar aquilo. Vai que deu um problema numa peça, vou ter que, um lote todo de carro deu problema. E eu não olhei o indicador. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso aí. KPIs que são geralmente próximos do mensuráveis, que são os de tomada de decisão, né? Eu vou olhar aquele KPI só para tomar uma decisão, né? Eu vou olhar aquele KPI, não são decisões urgentes, que senão eles estariam no urgente, mas eu vou olhar aquele KPI para falar, preciso de um investimento. Exemplo, né? Preciso captar dinheiro, preciso ir no banco, preciso pegar um empréstimo. E os mais estratégicos ainda, que vão inclusive me nortear a pivotar ou perseverar, né? O que é pivotar? Eu abandonar meu negócio e começar uma outra coisa. Ou eu investir muito mais naquilo. Então tem uns que são muito mais estratégicos e esse tem que tomar bastante cuidado. Todos esses aqui são importantes, do 1 ao 4, por isso que eu deixei eles nos tipos, né? Você tem que ter KPIs de todos esses 4 tipos. Os mensuráveis, os urgentes, os de tomada de decisão e os mais estratégicos ainda, que vão olhar inclusive para o meu concorrente, certo? Indicadores para olhar para o meu concorrente. Engraçado, né? Vai ter que dar uma forma de conseguir esses indicadores. Benefícios de se medir. Eu começo a analisar quantitativamente, é o que eu comentei, né? Eu começo a ter uma orientação correta. Eu começo a usar a estatística ao meu favor. Quantos por cento? Qual o risco? Posso investir nisso? Não posso? Posso me ferrar se eu investir? Começa a pensar um pouquinho. Para de querer só executar e começa a pensar o que é importante de fato, tá? Rotina tática de medição, então eu vou criar uma rotina na minha empresa que toda semana, uma cada 2 semanas ou cada trimestre, se for estratégico, eu vou medir aquilo e vou ter aqueles números na mão para conseguir tomar uma decisão, né? E rotina tática entra também BI, eu vou estruturar uma forma de medir isso de forma automática, né? Inovar e criar estratégias, né? Então eu tenho na minha mão dados o suficiente para que eu consiga
criar uma estratégia perante o meu concorrente ou ao mercado no qual estou inserido com base em indicadores. Meu cliente está gostando muito de camiseta rosa. A partir de amanhã eu vou aumentar a quantidade, o lote que eu peço de camiseta de tecido rosa. Então, essa é a diferença. Erros comuns. Criar KPIs que não são mensuráveis ou que a mensuração deles não leva a lugar nenhum. Tá? Não façam isso. Tome muito cuidado. Sair do foco da empresa. Poxa, eu tenho KPI que não faz o menor sentido. Eu tô medindo, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa e estou medindo quantos clientes tem o celular iPhone. Então não faz o menor sentido. Tá? Sair um pouco do foco da empresa. E o terceiro é adicionar KPIs que não fazem sentido, que é isso, né? Os que saem do foco geralmente não faz muito sentido. É importante vocês não medirem isso, vocês vão gastar tempo à toa. Tá? Pratique. Em média, 70% das empresas que medem tendem a dar certo, das que não medem. Tá? Então a gente está falando de a cada 10 empresas, se você está entre as 7, você pode dar certo. Já é uma medição aqui. Né? Você tende a dar mais certo. Né? Então, a KPI também é prática. Então, assim, faça um número. Dá para tomar decisão com esse número? Tome a primeira decisão. Vê se vai dar certo ou não. Se não der, mude o número. E assim vai indo. É maturidade. Nunca busquem a perfeição. Busquem apenas começar. Tá bom? Isso é importante. Comecem a medir, tá, gente? É importantíssimo vocês terem aí um papelzinho do lado. Isso é importante. No Instagram, caso vocês queiram. Obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Espero não ter sido monótono ou repetitivo demais, tá bom? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo. E novamente agradecer todo mundo do curso, todos os organizadores. E qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvida, alguma coisa lá no Instagram. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu.